Alô, alô. Boa tarde, pessoal. Prometo ser breve aí, como o Lucas falou. Eu sou um veterano de congresso, então eu sei mais ou menos como funciona a última palestra do dia, a expectativa pelo happy hour aí que está chegando. Então, podem ter certeza que eu tenho o mesmo sentimento de vocês. Primeiro, agradecer o convite, né, do Rossetti e agradecer a presença de vocês, né? Como ele falou, eu sou aí talvez um dos poucos invictos aí dos congressos. E eu posso dizer que foi realmente um ponto, assim, uma questão na minha vida de treinador que realmente me transformou muito, assim, fez muita diferença no meu desenvolvimento, né, e na trajetória de treinador. Então, ver pessoas que estão aí também já há anos no congresso, né, já que já se tornaram amigos aí de longa data é muito legal, e ver gente nova também é muito bom. Então, aproveitem bastante aí o nosso evento e aproveitem ao máximo que vocês puderem, as pessoas que estão aí também, treinadores mais antigos que podem ajudar vocês, passar informações, trocar ideia. Esse evento realmente é um marco muito importante na comunidade do FABR. Talvez até a gente não tenha muita ideia, assim, não consiga mensurar muito isso, mas isso realmente faz um bem danado para a nossa comunidade aí. Então, fique à vontade também para interromper, para fazer seus comentários, suas perguntas, tá? Então, eu vou falar sobre o Mint Front e algumas adaptações. Na verdade, eu não vou focar tanto nos conceitos gerais ou aprofundar no conceito, né, desse front especificamente da defesa e tudo mais. Vou trazer mais ou menos, explicar brevemente a ideia geral dele e trazer um pouco de como eu utilizei ele no ano passado pelos CEPOs, como eu adaptei ele para a minha realidade, né, como o Mochila falou de manhã, né, as coisas são de uma forma, mas a gente tem sempre que trazer para a nossa realidade. É muito diferente da onde a gente busca as coisas, né? A gente busca do college, a gente busca da NFL, e aí é um mundo completamente diferente. Então a gente sempre tem que ter esse filtro e ter essa capacidade de se adaptar, né? E de trazer as coisas para a nossa realidade, e trazer de uma forma que a gente consiga, de fato, tirar proveito daquilo e usar isso dentro da nossa vida, né? Das nossas equipes, com os nossos jogadores. Rapidamente uma apresentação minha, tá? Meu nome é João Paulo, né? Eu sou formado em esporte, só que pela UEL, pela Universidade Estadual de Londrina, em 2011. E durante a faculdade eu conheci o futebol americano, ali em 2008 ainda, nas comunidades de Orkut, aquela coisa toda. E aí eu comecei a praticar, né? Eu assisti um jogo, me apaixonei, procurei alguém que pudesse praticar, e se já existia em algum lugar, e a gente começou, até de uma forma de brincadeira, sem saber muita coisa, muito bem o que estava fazendo, pegava uma bola, ia para um campo lá, público, e se batia lá e via o que saía, né? E aí eu participei dessas equipes de Londrina, da região, até 2013. Foi quando eu já era treinador e jogador, e aí eu me aposentei dos campos, graças a uma hérnia de disco, né, que eu adquiri na lombar, e aí eu fui convidado a me retirar dos campos como atleta. Foi muito bom que eu pude me dedicar à minha vida de treinador também, a essa carreira de treinador, que é até né, dentro da minha profissão mesmo, da minha formação, é a área que eu realmente escolhi, né, da minha vida, trabalhar com esporte. E aí, desde então, atuando na equipe do Norte Paraná como coordenador defensivo, depois head coach também, coordenador defensivo, me mudei para Santa Catarina e tive a oportunidade de ingressar no programa do CEPOS em 2016. E aí lá a gente tem várias funções, né? Comecei como assistente, tive treinando novatos, a gente tinha um programa de novatos, eu era responsável, depois trabalhei com especialistas, coordenando defesa, e desde 2019 eu sou head coach e coordenador defensivo também da equipe do CEPOS. Então, já entrando no que interessa um pouquinho mais, que é o Mint Front, tá? Então, eu trouxe alguns conceitos gerais, para ficar mais fácil para também observar. Ele é mais ou menos uma variação do tight front, né? Que é uma formação defensiva baseada com 3 DLs, 3 linebackers, tá? Eu vou me ater bastante ao front, eu não vou entrar em secundária, em coberturas, tá? Depois a gente pode trocar essa ideia também, quem quiser aprofundar um pouco mais do que eu utilizei e como eu utilizei, mas eu vou focar mais nisso mesmo, para a gente otimizar o tempo e ser mais direto ao ponto, tá? Então aqui nessa ilustração a gente vai ter aqui os 3 DLs, né?
e os 3 linebackers, sendo que um linebacker ele alinha próximo à DL, né, como se fosse o quarto DL, né, só que ele é um linebacker, na verdade, é um jackbacker, né, pode ver de outras formas, tem stars, vai ver outras nomenclaturas, mas a que a gente utilizou foi do jack. Esse jack é um jogador mais híbrido, né, um jogador que vai ter características que ele pode ser utilizadas tanto como dos DLs quanto de linebackers, ou até mesmo um DB mais físico, né? Você vai ter várias formas de utilizar isso, depois a gente vai ver mais detalhadamente, tá? Mas a ideia principal é que seja uma formação, né, em tight, em que a gente tem os 2 DLs alinhados nos ângulos internos dos tackles, o nosso nose alinhado de frente como center, já várias imagens depois mais fáceis de identificar, e o jack alinhado como quarto DL, os outros 2 linebackers alinhados aí mais recuados, né? Como é o mais comum. Tem algumas regras que né? O jack ser esse jogador híbrido, para poder realizar diferentes funções, tanto na pressão ao quarterback, quanto dropar para fazer uma cobertura, né? Qualquer tipo de função que vai ser atribuída a ele. Também, como regra geral, ele ter o alinhamento oposto ao níquel, né? Eu coloquei isso, eu não sei que é a nomenclatura que a gente usava, depois a gente vai conseguir melhor isso, mas o níquel que é o quinto DB. Ele sempre, se a gente colocar o nosso quinto DB do lado largo, como regra, o jack ficaria sempre do lado curto, como regra, tá? Ou vice-versa, dependendo de como você for utilizar. E apesar de ele estar na linha, não necessariamente ele é o quarto rusher. Então a gente vai jogar com os 3 DLs, a gente vai fazer blitz com os linebackers que estão aqui atrás, fazer uma delay blitz, por exemplo, mesmo com o nosso jack alinhado na linha de dropar para o passe, né? Então isso torna a defesa um pouco mais difícil para um ataque conseguir ali identificar isso e ver isso pré-snap, né? Então você acaba criando um pouco mais de multiplicidade aí na sua defesa com uma modificação relativamente simples, né? E a ideia de utilizar ele foi o quê? Ser simples e também variável, até seguindo como o Mochila falou mais cedo, né? A questão do mesh, é mais ou menos o mesmo princípio assim, que eu utilizei quando eu estava ali pensando em utilizar esse sistema de defesa, né? E aqui mais 2 imagens que vão ficar mais fácil para a gente conseguir comparar, né? Então aqui a gente tem um tight front mais tradicional, né? Como eu falei com os 10 aqui. Eu utilizava, depois a gente vai ver, algumas formações de 3-3, o jack alinhado com um linebacker mesmo, ou ele um pouco fora da caixa, aí vai ter um pouco de liberdade nesse sentido de alinhamento para snap, com o nosso níquel, né, o nosso safety alinhado do lado oposto ali. E aqui do lado a gente tem a mid com o jack na linha, basicamente a mesma coisa, né, em termos de responsabilidade, de gaps, só que ele está agora plugado ali na linha, sendo o quarto homem da linha. Tá? Só para vocês entenderem mais ou menos o que significa e qual as diferenças. E aí eu vou entrar um pouco em como eu utilizei isso na equipe do Stepos ano passado. Quando eu comecei a pensar isso, até teve muita contribuição do coach Xandão, na época a gente conversava bastante, aí na pandemia a gente trocou bastante ideia, fez algumas reuniões para a gente estudar junto e interagir, assim, e aí a gente ajudou a ir estudando e vendo isso. O que eu tinha como principais motivos de fazer isso, os porquês que eu tinha, por que escolher, né, como base jogar esse tipo de front, esse mid front, algumas características prováveis, né, porque ali em 2021 a gente nunca tinha certeza de quase nada, né, principalmente de quem a gente ia ter no nosso time, quais seriam os jogadores, por mais que a gente tivesse contato e conversasse, né, e tivesse algum tipo de falso controle da situação, a gente não sabia realmente quem ia voltar, quem ia estar treinando, como ia estar, qual ia ser a sua equipe. Então eu pensei, vou colocar uma forma que eu possa ter multiplicidade, né, que eu possa ter mudanças de front e adaptar, dependendo do grupo que eu vou ter na mão, sem ter muitas informações, sem ter que encher os jogadores de muitas instalações e muitas coisas, que fique muito complexo, e aí, né, trazer isso para a forma mais simples e também ser múltiplo, você ter a capacidade de variar e não ser pego de surpresa. Quer dizer, você imagina, eu quero jogar com uma 4-2. Aí você chega no grupo que você vai ter no início do ano, você não tem um grupo de jogadores compatível para jogar bem uma 4-2. Aí você vai ter que, durante esse processo, saber se adaptar para uma defesa com 3 DLs ou vice-versa. Então, eu queria estar calçado nesse sentido. Claro, tem coisas aqui que eu posso mexer com elas sem mudar muitas regras para os jogadores, para que os jogadores consigam entender a ideia
e seja algo de poucas técnicas, poucas coisas que eles precisam aprender de fato, e me dê essas ferramentas para poder variar e não ter muitos problemas em relação a isso, né? Não tem que ser uma coisa de ter um treino para mudar tudo para um jogo porque eu não vou ter tal jogador ou porque vou ter tal jogador que eu não achei que ia ter. Então esses foram os motivos de eu, né, buscar esse front específico para ter como base, e aí depois vou ter as variações e como eu utilizei isso. E aí eu já comecei mudando desde o início, né? Então eu coloquei, né, a gente colocou o nome de menta, ficou mais fácil dos jogadores também pegarem, né? Então a gente chamou do nosso menta, né, o nosso front, e já adaptei algumas coisas baseado também no que eu ia ter, né, nos jogadores que eu tava tendo em mãos. Então foi esse end aqui. Ao contrário do que a gente viu na tarde, que ele ficava interno. Como ele era um jogador com características de um edge rusher, né, com características de um DE mesmo para jogar, né, gap C, para fazer o pass rush por fora, tinha essa característica de contenção, né, tanto físicas e já experiência nisso, ele já, né, já estava habituado a fazer isso, tinha essa capacidade. Então eu adaptei, já trazendo para esse front esse jogador, né, o end do lado largo, ficando como um técnica 5, né, tendo um ombro externo do tackle. E também com isso eu tinha uma característica de linebacker mais plugger, né? Um linebacker mais vertical, né? Que ele não tinha tanta mobilidade para cobrir sideline, né? Para se deslocar horizontalmente, mas ele tinha força para encarar bloqueios e atacar o gap, e ler as corridas e atacar os gaps verticalmente. Então eu fiz essa mudança, porque, né, aqui a gente tinha do nosso lado, também do lado de cá, né? Esse end aqui por dentro eu queria um linebacker pelo gap C, né, no tight tradicional, e na mint também seria a mesma coisa. Então, adaptando a característica dos jogadores que eu tinha, eu fiz essa mudança e tornei talvez mais confortável para eles, né, uma forma que eu adaptei para ficar mais viável para a gente instalar sem precisar fazer mudanças nas características e na forma que os jogadores estavam acostumados a jogar. E aí, da menta, eu fui fazendo variações, né? Menta weak, menta strong, que era basicamente a movimentação da DL, né? Então, menta weak, a DL atacava os gaps pro seu lado, pro lado curto, pro lado fraco, né? Que a gente considerava um fraco, os linebackers compensando os gaps pro lado forte, na strong, o contrário, né? A DL vai toda pro lado forte e os linebackers compensam os gaps remanescentes do lado curto aqui. Aí a gente tinha também o tight, né, igual eu mostrei lá. Então a gente tinha uma 3-3 mais normal, já mostrava uma 3-3 mesmo, né, com 3 DLs, 3 linebackers, os DLs cuidando dos gaps internos, linebackers cuidando dos gaps externos, alinhando já na formação normal, ó, o base da tight. E as variações dela, né? Então tight strong, mesma regra, né? DL indo pro lado largo, os linebackers compensando. Tight weak é a mesma coisa. DL vindo para o lado curto, linebackers compensando para o lado largo, e a wide, que a gente tinha os dois DLs indo para os gaps externos, alinhando em 4i, mas indo para os gaps externos, né, fazendo um movimento distante, e os linebackers ficando com os gaps internos. Então, no pacote tight, a gente tinha essas variações. E outro que era eu chamei de fives, né, que aí você tinha os DLs alinhados em técnica 5, então externos aos tackles. Então, em base, eles tinham os gaps C, linebackers com os gaps B, e as variações da fives seguindo a mesma lógica, né? Então, fives strong, a gente tinha DL indo para o lado largo, linebackers para o lado oposto, fives weak, DL para o lado curto, linebackers para o lado largo, para o lado forte. E na pinch, fives pinch, né, a gente tinha os 10 alinhados e técnica 5 pulando para o gap interno e os linebackers ficando com os gaps externos. Tudo isso na minha cabeça era simples, né? Não tinha nomes difíceis, os nomes você podia associar facilmente, né, uma coisa com a outra, e me dava multiplicidade, né? Só com isso aí eu tinha possibilidades de variar bastante, né? Tanto o alinhamento para snap, quanto as responsabilidades de gap, e ainda as blitz que eu podia ir chamando, encaixando as blitz, e só chamando as blitz eu criava alguns instantes, criava movimentações. Então isso para mim ficou completo, ficou lindo, maravilhoso. Só que aí chega a hora de aplicar isso, de instalar isso, de colocar isso em prática, né? Começar a temporada, agora a gente tem que instalar. E aí
Esquece tudo isso aí, começamos a instalação, aí a gente, né, não chega a ser um choque, porque a gente já está um tempo nisso, mas a gente sempre se depara com essa situação, né? Pouco tempo de treino, realidade da FIABR, o coach tem dois empregos, além do que o americano, né? O coach trabalha das 6 da manhã às 6 da tarde, e aí depois ele vai pensar no futebol americano. Então, menos tempo para você fazer instalação, para você ouvir com o jogador, para fazer, né, ficar disponível para o seu time. Tempo de treino, né? Tinha o treino da quarta-feira à tarde, tinha o treino do sábado à tarde, da quarta à noite. Basicamente, de campo era o que a gente tinha, alguns treinos físicos, vídeo. Falta de comissão técnica, como eu falei, head coach, coordenador de defesa, treinava DL e linebacker. Eu só tinha ajuda com a defesa com os DBs. Então, também era uma sobrecarga de trabalho, né? Então, além dessa questão de instalar, de passar, né, ensinar playbook, tinha uma outra série de coisas que eu tinha também que atuar e que fazer, e que também tomava meu tempo, então tinha essa dificuldade, além da volatilidade de quantidade de jogadores e a frequência nos treinos, né? Todo mundo sabe como é que é, né? A gente prepara um treino, aí falta DL, aí prepara um treino, porra, para os linebackers, aí aquele cara que você pensou no treino para aquele cara, ele não foi naquele dia. Aí você já mudando, e aí daqui a pouco você pensou em instalar em uma semana, mas naquela semana que você ia instalar aquilo para depois avançar na próxima, aqueles caras que precisavam estar não estavam, aí você precisa decidir, né? Então, tomar uma decisão. Ou eu vou insistir nisso aqui e tentar forçar eles a aprender e ficar em cima e muito provavelmente me frustrar lá na frente, em algum momento que eu não vou dar conta de tudo isso, ou adaptar, né? Eu não vou dar um passo para trás, só realmente o que eu tenho aqui eu não vou conseguir implantar, talvez dessa vez, nessa temporada, dessa forma, então eu vou dar um passo para trás, tentar ajustar de uma forma que fique mais simples, mas que eu consiga, de fato, executar, né? Eu sempre falo para os jogadores e em conversas, né? Aqui no desenho, na prancheta, a gente nunca perde, né? Eu estou invicto há 10 anos, ali no desenho e na prancheta, no playbook do Hub. Só que agora, na hora do campo, a coisa muda completamente, né? O desafio é totalmente diferente. Então, é importante ter isso. E até o que eu quero mais, a mensagem mais que eu quero passar para vocês é essa. Independente do sistema, você pode achar que cabe ou não cabe, que é bom ou não é bom. E aí, né, a gente pode conversar e ver as falhas e o que é positivo e negativo em cada coisa, tudo vai ter. Mas tem em mente isso, assim, de vocês planejem uma coisa, mas estejam preparados para adaptar caso seja necessário, para entender a realidade que você se encontra, né, dentro do seu time, do seu grupo de jogadores, e tentar realmente fazer o que vai ser o melhor para você naquele momento, com aquele grupo, naquela temporada, e não às vezes o que é melhor, o que é, né, o que seria maravilhoso, né? Se a gente conseguisse executar aquilo que eu trouxe para vocês, com certeza seria maravilhoso na minha cabeça, né? Mas a gente tem sempre que estar preparado para as adversidades e se adaptar. Então, o que eu fiz? Simplifiquei, tirei as variações dos fronts, mantive só a base, né? A versão básica de cada front deles. Então, menta era o menta, não tinha mais menta strong, menta weak. Tight era o tight, também não tinha variações de tight. Aí eu tinha fives, que era igual, e aí eu criei para ter essa opção de ter a minha DL indo para o lado curto e os linebackers para o lado largo, que eu não tinha, né, com esses fronts. Eu criei um front weak, que era só fazer com que os DLs iam para o lado curto, com os linebackers ficando com os gaps do lado largo. E aí eu também dei uma certa... para ter essa variação, para não ficar muito engessado, né? Para não ficar só nessas 4 possibilidades e eu acabar não ficando muito engessado na minha defesa, né? Ficar uma coisa, acaba ficando muito previsível, alinhamento, gap. Eu dei algumas liberdades, ensinei a eles, né, a técnica de jogar com gap externo, gap interno e tudo mais, e fui dando liberdade pelas duplas de jogadores, né? Então, quando tinha o linebacker com o end, eles poderiam mexer nesse seu alinhamento para snap, desde que eles tivessem comunicado, sabendo quem tinha qual gap, quem tinha tudo do gap, poderiam coordenar isso, né, modificar isso ao longo do jogo, dentro do que eles se sentissem confortáveis para fazer, né, e eu, nos treinos e passando essa confiança para eles também não fazerem coisas aleatoriamente, mas eles também têm essa liberdade de poder modificar para justamente não ficar engessado. Então, às vezes tinha o weak, que era alinhando igual está aqui, né, com os 10 por fora, a gente chamava weak, às vezes esse 10 já estava por dentro para entrar, dependendo da situação, que era uma situação mais de corrida, mais óbvia de corrida, uma terceira curta, ou uma situação que a gente entendia que era corrida,
Eu dava liberdade para eles alinharem já no gap deles, para ficar mais rápido nessa reação, mais prontos para reagir ao snap. E a mesma coisa, os linebackers tinham um pouco mais de liberdade também, desde que estivessem cientes e tivessem resposta, né? Por que eles estão fazendo isso? Então, se eles têm esse racional de, realmente, eu estou fazendo isso pela situação, pelo adversário e tudo mais, eles tinham essa liberdade de variar um pouco mais. E aí eu tinha outros pacotes, outras formas de ser múltiplo na defesa, sem ter que modificar muitas coisas, né? Que era modificando os pacotes mesmo, modificando o grupo de jogadores que está em campo. Né? Teve alguns momentos, eu até depois vou abrir aqui para mostrar a minha playsheet ali como ficava, que a gente tinha base que era 3 DLs, 3 linebackers e 5 DBs, como eu mostrei todos aqui, todos os desenhos foram assim, né? Então o nosso jack era um linebacker, que às vezes em menta ele ia estar na linha, nas outras formações ele ia estar ali para trás. A gente tinha o pacote Falcão, em que o jack era um DB. Então, às vezes, a gente estava sofrendo muito com o passe, estava sofrendo muito com a mesh, por exemplo, né? Dando exemplo do que a gente viu hoje. Esse Apex Player do lado oposto. Então, vou mostrar aqui, deixar, né? Por exemplo, na TAI. Né? Se a gente estava sofrendo aqui, eu estava chamando menta, por exemplo, com linebacker, ou mesmo esse jogador sendo linebacker, eu estava sofrendo muito aqui, ou com corridas abertas, ou passe na flat, alguma coisa estava exposto aqui, o adversário estava me causando problema, eu podia mudar o pacote, mudava para Falcão, transformava o nosso jack em um DB. Então jogaria com 3 DLs, 2 linebackers, 6 DBs, né? Lógico, a gente tinha que estar preparado para fazer isso, eu não sei se teria condições de saber que ele tinha o gap C, mas que ele também teria condições de jogar a cobertura, de cobrir a flat, de fazer a jogada aqui, um jogador mais leve, mais rápido, né? Com mais condições de ser mais rápido e melhorar a nossa cobertura, se era isso que a gente estava sofrendo. Outra condição era Thor. Então, a gente tinha 4 DLs de verdade. Nosso jack era um DL mesmo. Né? Teve jogos que eu usei praticamente o jogo inteiro em Thor. Né? Eu estava com 4 DLs bons e aí eu encaixei eles para jogar em Thor. Então eu não precisei mexer no meu sistema, não precisei criar um pacote novo de fronts, de alinhamento, de chamada, nada. Eu só troquei um jogador que era linebacker por um DL, e aí, logicamente, eu chamava a menta, né? Aí eu fiquei um pouco mais limitado nesse pacote, mas eu tinha pronto aqui para jogar. Aí eu até podia mexer, em alguns jogos eu mexi um pouco no alinhamento, que o nose alinhando no ombro do center, fazer algumas alterações aí baseado em plano de jogo, né? Em estudo do adversário, nas tendências e tudo mais. Mas aí eu tinha como jogar numa 4-2 sem precisar instalar de novo. Falar, agora a gente vai jogar em 4-2, do nada, assim, né? Então, desde o início eu já tinha essa possibilidade de jogar uma 4-2 dentro do sistema, só precisava mudar o jogador, tá? E isso ao longo do jogo ia acontecendo, eu fazia as mudanças, teve jogo que eu não tive necessidade de mudar, e aí eu mantive ou a 4-2 ou a base. Isso foi, eu ia usando isso de acordo com o plano de jogo e com a necessidade dentro do jogo. Né? Dentro do jogo aconteceu alguma coisa, eu estava identificando uma tendência, uma coisa que eu precisava mudar, e eu fazia essas modificações de pacote e as chamadas se encaixavam com eles. E o pacote mais pesado era o Hulk, que eu tirava, né, um dos feitos e trazia mais um linebacker, além dos 4 DLs, fazia uma 4-3 mesmo, né? 4-3 mais tradicional, para situações de online ou situações mais ordens de corrida e coisas assim. Eu vou mostrar aqui como eu fazia também como eu fiz o encaixe para chamadas, como eu encaixei as chamadas ali, que foi uma coisa também que pode ajudar vocês. Então, eu vou precisar abrir aqui o meu Drive. Iniciar aqui. E se alguém tiver alguma dúvida também, fica à vontade. Eu vou abrir aqui. Consegue pôr para mim? Meu Simonato JP. Está no meu drive ali. Eu quero mostrar como eu fazia para encaixar as chamadas também. Eu criei um sistema de código. Tá?
eu Uhum. Ele perguntou se qual que me supria mais utilizar, né? Um 3-3 ou 4-2, né? Ao longo da temporada e tudo mais. Eu tinha duas questões que me faziam escolher, né? Uma era quem eu teria disponível, porque sabe que o elenco que a gente tem, às vezes, você não tem ele sempre o ano todo, né? Então, tem jogo que você tem um jogador, tem jogo que você não vai ter determinado jogador. Então, se eu tinha o que eu tinha de jogadores disponíveis, isso eu levava em consideração ali para decidir e filtrar as jogadas. E outra era a análise de vídeo baseada no adversário, né? Por exemplo, a gente jogou contra o Joinville Gladiators. Eles utilizaram uma formação, né, da wishbone, né, pesada, praticamente não tinha ninguém aberto, né, nenhum jogador alinhado fora, né, então tinha dois tight ends e três running backs. Então eu joguei o jogo inteiro em Thor. Quatro DLs, na verdade era Hulk, né, porque o meu safety era um linebacker também. Então eu joguei com quatro DLs, três linebackers, para fazer a movimentação para parar as corridas, né, e ter jogadores mais pesados para combater os bloqueios, e joguei com quatro bebês. Né? Aí teve jogos que eu utilizei, que aí a minha base foi utilizar, a minha principal jogada foi base em 3-3, como o nosso primeiro jogo foi contra a União da Serra lá, né, que estava com o quarterback americano, novo, com muita mobilidade, e aí eu quis manter três DLs para dar conta da OL e fechar as corridas e deixar meus linebackers livres para poder reagir às jogadas laterais, né, ao estormo do QB, para fazer, né, rotas cruzando, movimentações mais abertas. Então, eu utilizei muito mais o David do que o Thor. Eu usei poucas vezes nesse jogo. Eu levei, mas levei muito pouco. Então, eu baseava muito nisso, no que eu tinha, no que eu ia ter disponível como elenco, para tentar sempre ter os meus 11 melhores jogadores da defesa em campo, e aí encaixar isso para que eles estivessem em campo, e também o adversário, né? Então, análise das formações, das tendências do adversário, baseando nisso. Tá? E ao longo do jogo eu tinha na minha programação ali situacional, mas ao longo do jogo às vezes fala, pô, tô vendo que a flat ali tá, o linebacker não está conseguindo cobrir bem, ou eu posso mudar a cobertura, ou eu posso mudar o pacote para tentar tirar isso. Aí entra naquele cobertor curto, né? A gente sempre resolve um problema, cria outro, resolve um problema, cria outro, como funciona o jogo. Eu só vou abrir aqui para vocês, que vai ficar legal de ver. Agora mandando no celular. Alguma outra dúvida? Legal, legal. Ele perguntou sobre as características dos jogadores para jogar no sistema realmente no meu drive. Então, do drive. A característica dos jogadores, né, da DL para utilizar e como eu escolheria para utilizar em cada um desses pacotes aí. Lá no Ceposo eu tenho uma sorte assim, né, de ter jogadores de DL quando precisam no grupo de jogadores mais experientes e mais fortes, assim, né, principalmente são muito dominantes, né? Então eu tinha o Nose, nosso Nose, o Jonas, muito experiente também em jogar ali centralizado, diferente com o center, né? Então ele é grande, ele é muito forte, então ele consegue jogar. Mas a gente sempre jogava no gap. Então a gente sempre tinha ali, né, ele jogando no gap forte e o linebacker, nosso Mike, com o gap curto. Essa planilha aqui, ó. O segundo arquivo. Aí, isso, pode abrir. Então a gente jogou assim, né? E aí tinha aquele lance da liberdade. Então o Mike, às vezes, a gente queria mudar de gap, passava para snap com ele, né, dava um toque para ele ir pro lado curto, para o Mike pegar lá no lado forte. Eles tinham essa liberdade de se comunicar e mudar. Né? Então a característica dele eu não precisei muito procurar, eu já tinha esse jogador, né, esse nome de dominante, né, fisicamente assim, muito forte, e ele tem um pesado, né, então ele conseguia né, dominar bem o meio da linha e trabalhar bem contra a double team, né, que ele trabalhava basicamente ele sofria ali o jogo inteiro, né. O DE do lado largo, como eu falei, também era um jogador
experiente, né, que é o Bulls, do lugar, no de seleção, e que é um DE muito alto, né, e ágil, né. Então, por isso que eu escolhi colocar ele para jogar externo, jogar uma técnica assim, porque ele tinha muito essa característica de contenção, né, e de fazer o pass rush por fora, né, era um jogador com uma envergadura muito boa, então ele tinha, eu sacrificaria muito ele jogando ele sempre interno, né. Em situações a gente colocava também, mas como base eu queria ter sempre ele mais externo, porque ele tinha muita qualidade para fazer isso. O meu DE do lado curto era um DE mais pesado, né, que é o Alex Nathan, basicamente usava quase sempre ele, que é um DE que é mais pesado, mas também tem um trabalho de mãos, né, para atuar tanto internamente quanto externamente nos outros pontos que ele ia externamente. Então, eu jogava ele mais do lado curto, que ele não teria que fazer tanta movimentação, né, lateral muito longa, e ele teria o Jack do lado dele também para fazer esse apoio, né? Então, eu poderia jogar em menta com ele, tendo um linebacker do Jack, e nas vezes que eu usei 4, eu ainda tive o Caião para fazer esse DE do lado curto e jogava o Alex para ser o Jack. Ele ficava aberto, né, do lado curto em dois pontos. Então eu fui meio abençoado nessa parte de ter essa facilidade de ter jogadores de diferentes características e muito bons na DL. Então eu podia brincar muito com isso, né? Então a gente tinha os 4, mas eu colocava às vezes o Jonas, deixava o Caião de fora e revezava para ter sempre um jogador mais descansado também, mais físico. E ia mexendo com isso de acordo com, como eu falei, com o que eu tinha em mãos e da necessidade dos jogos, né, dos adversários. Só mostrar aqui antes, aí depois eu abro mais tempinho para perguntas. Então, esse aqui foi o nosso primeiro jogo, né? Então, basicamente, eu tinha as jogadas aqui, né? O pacote, que aí já era para estabelecer a linha da sideline, né? Eu chamava o pacote quando eu ia mudar. E aí eu tinha o front, que era o meta, tight, int, assim por diante, fives, as blitz, poderia chamar ou não, e as coberturas que eu ia encaixar. E aí, para cada coisa dessas, eu criei um número, né? Então, por exemplo, a menta era o primeiro número, que era 1. Tight era o 2, né? Click era o 4, Fives era 3. Aí o 0 era os instantes. É como também, essa questão, eu não conseguia treinar muito instante, eu não conseguia trabalhar isso, eu tinha até treino, tinha até alguns instantes, um pacote, mas eu quase não usava, porque eu não sentia confiança para chamar esses instantes, porque a gente não estava bem treinado para isso. Então eu achava que podia causar mais problemas do que solução. Então eu não acabava não chamando. Então sempre o segundo número acabava sendo 0. Até aqui tem embaixo um pouco. Ó. Tem aqui, ó, 11, 13, né, que aumenta. Aí Banks, que é o instante. Jack é a Blitz, que é o número 1 também. E o 3 era a nossa cobertura, que era a 42. Então eu fiz esse sistema de números, porque virou um código que o meu Mike, né, ele tinha no Instituto ali a matriz dos códigos, então eu só falava um código e alguém passava para ele, ou eu passava direto, ele conseguia no rodo falar, mas aí chegou um ponto que acabou tão automático, né? Então, como eu tinha uma lógica, a sequência, então eu só falava o número, e os jogadores já sabiam, né? Eles mesmos replicavam o número, não precisavam chamar a jogada, falar menta, jack e cover 3. Ele já, né, falava 10-42, 10-12, 10-12, eles já pegaram. Então, agilizou bastante também a forma de chamar. Né? Acabou ficando simples e prático para chamar. E ainda assim me dando essa possibilidade de fazer as variações, de poder mexer com isso sem causar confusão na cabeça do pessoal. Né? Então, dentro daquilo que a gente falou desde o início. Simples e que dê variações. Né? Poderia ter mais, como eu mostrei no início, né? Ali, no meu plano inicial, ia ter muito mais possibilidades, muito mais variações, ia ter uma infinidade de possibilidades de fronts e de blitz, mas trazendo para a realidade eu simplifiquei e ainda assim não perdi essa possibilidade de ser múltiplo, essa possibilidade de mexer, né, com diferentes fronts, mantendo simples, mantendo os jogadores sem precisar estar aprendendo coisas novas durante o ano. Eu instalei tudo isso e aí foi só repetir. E ainda assim, no final do ano, a gente se errava, mas é assim mesmo. Mas foi esse mais ou menos a ideia, né, relacionar com o time para montar esse tipo de trabalho. Eu vou deixar minha tela aqui no... Só para vocês pegarem esse meu contato, né, meu e-mail, meu Instagram, meu WhatsApp, se quiserem entrar em contato, trocar uma ideia, à disposição.
Aqui também, acabando aqui no nosso happy hour amanhã. Estou sempre aí à disposição para a gente bater um papo, trocar ideia, trocar informação, arquivos, tudo que vocês quiserem. É. Então, sim, sim. Bom, você perguntou como eu alinho a Mint com o Tyrande, né? Tyrande, sim, uma tray, né? Não é exatamente, mas eu gostei só para deixar ilustrando, né? Então eu colocava nosso Jack para ele atacar o gap entre o Tyrande e o Teco. E aí eu baixava o safety para ficar de Apex. Então, o trip fica desse lado? Ah, tá. Não, é do lado forte, né? Entendi. Aqui, o Tyrande desse lado aqui, né? Dois back, dois recibos de Tyrande, fechou? Aqui eu não mudava praticamente nada, tá? Eu mantinha o Jack aqui. Desenha, por exemplo. Fechou. Aliás, eu imagino assim. Aqui, aí tem um H aqui, aí tem o recibo aqui em cima. Uhum. Como é que você alinha aqui em cima? Fechou. Bom, aqui vamos manter o nosso Jack está sempre do lado oposto. Então, aqui 12, end. Aí aqui eu estava usando um pouco do gameplay de acordo com o que o ataque queria fazer com isso aqui, né? Eu fiz um ataque a linha aqui e ele resolve correr com esses bloqueios, ele pode correr atrás aqui ou fazer uma spin, ou se ele resolve, passa. Né? Eu vejo um pouco de tendência para mudar se eu posso, por exemplo, colocar esse DE por fora, esse tight-end, ou colocar por dentro. Daí ele vai jogar os gaps para cá. Né? Por exemplo, aqui, se eu jogo esse DE do lado de cá, eu ia ter um gap a mais, e eu jogando todo mundo um gap pro lado do tight-end. Tá? Eu até estou ali, mas eu agora não vou conseguir achar. Então, por exemplo, se eu tenho esse DE jogando aqui, eu ia ter aqui tipo guard, tackle, guard, tackle, certo? Então eu vou jogando todo mundo pro lado que está aqui, tá? Esse cara ia pular, ele está na verdade aqui, né? No 4i, e ele ia assumir esse gap daqui, esse gap daqui. E aí os linebackers iam, né? O linebacker ia estar aqui, o nosso Sam e Mike, né? Sam aqui, Mike aqui para cobrir os gaps, certo? Eu jogando sempre na direção que eu tinha um tight end, tá? Os gaps aqui. E aqui eu tenho a linha secundária, ia estar com o meu segundo níquel aqui, né? Um corner, um free safety, alinhado aqui, junto com ele aqui, nosso weak safety aqui, outro corner aqui. Tá? Então, o que ia ditar um pouco ia ser essa movimentação. Se eu um time que usa muito corridas outside zone, corre muito do lado, eu ia colocar meu 10 já aqui, né? Já ficaria por fora ali para sustentar esse gap. Né? Senão, eu deixo ele aqui por dentro e posso até jogar ele para fazer. Se era um time, por exemplo, que fazia o H rota, corria a rota muito aqui, ou uma situação de passe, né? Eu posso manter ele por aqui e deixar com que o meu safety ficasse por fora. Não, como regra não, a não ser que ele estivesse do lado curto, por exemplo. Aí sim. Aí sim. Vamos fazer aqui, ó. Aqui a gente vai ter, né? Aqui a gente tem um lugar aqui. E aqui é o lado curto, né? Então a gente vai ter aqui mais dois aqui. E aí eu colocaria. Jogaria todo mundo para cá. A regra é a mesma. Então aqui meu Jack. Jack aqui. DE. Nose. End aqui, tá? Um pouquinho também nosso. Não fica assim. O cantor ali, né? E o Mike aqui. Beleza. Então aí eu faria com os gaps a mesma situação. O Jack ia pegar agora por aqui e eu jogando para cá. Vou jogar esse ideia para cá, esse para cá, esse para cá. Tá?
Um linebacker ia ficar com esse, outro com esse. E aí o gap C quem assume é o strong safety, o nickel. Ele assume, em caso de corrida, né? O gap C aqui. Aí entraria para a contabilidade dos gaps da caixa. Jogaria jack por fora ali. E aqui eu teria cobertura, né? Então eu teria o corner aqui, o safety aqui e o free safety. Aí dependendo se são três lá, eu trazia no free safety mais interno, né? Mais próximo. E aí outro corner aqui, tendo outro em cima. Eu dava uma giradinha no safety do lado da fix. Fechou? O safety, o front safety, né? Eu ia depender um pouco da formação também, né? Que a gente tem uma 2-2, eu deixaria ele alinhado sempre, praticamente tudo que a gente usava, né? Alinhado por dentro do recebedor, mas sempre a leitura dele era primeiro da caixa. Então, era 5 yards aí dependendo também da ameaça, né? Do matchup ali, mas sempre a leitura dele era o que vem da caixa, né? Ele lê a corrida ele já reagiria. Isso, ele era o force player. Ele é o force player da corrida, porque ele não tinha. Então, não fazia ele cobrir o fundo, basicamente, né? Nas nossas coberturas. Então, ele era basicamente o force, wall e flat. Basicamente era isso. Aí eu também dava um pouco de verdade. Até tinha ali uma tagzinha que eu usava, que era a caneca, né? Que é de mug, né? Que é de colocar todo mundo na linha. Então, quando eu tinha essa tag caneca, eu colocava todos os meus jogadores na linha, os linebackers, nas linhas ali, e aí a chamada seguia normal. Então, se eu tinha blitz, alguém entrava, se eu não tinha blitz, todo mundo dropava, quem tinha blitz ia entrar e o outro ia dropar. E em situações normais, eu dava uma certa liberdade desde que a gente treinava isso. Né? Sabe, ó, é uma terceira curta. Então não adianta você ficar 5 jardas. Né? Vamos aproxima, né, para ler, quem tem blitz vai entrar mais rápido. Nessa é uma situação que a gente queria fazer uma delay blitz. Né? A gente queria botar o Jack ali para mostrar que ele seria o quarto rusher, mas na verdade quem entrar ia ser o Mike. Então eu falo, não adianta você ficar na cara ali do OL, que ele já vai contabilizar você para o bloqueio. Então deixa ele contabilizar o Jack, que não vai entrar, e você entra com delay na movimentação. Então eu tinha um pouco dessa liberdade e ia também entrando dentro do plano de jogo, né? Então acabava tendo um pouco de maleabilidade, não era algo rígido, fixo. Em linhas gerais, o base era isso. Eu mantinha eles alinhados ali, entrava em blitz, da onde estava alinhado. Mas aí, ao longo do ano, você vai sentindo os jogadores já percebendo, né? Tendo um pouco mais essa maleabilidade, essa malícia para entender o down distance ali, a situação do jogo, tendência, e aí se adaptar e conseguir se colocar na posição melhor. Mas, em linhas gerais, eu não tinha dúvida. O nosso novo tackle, ele é muito bom. Até ele não foi para a seleção, depois que ele falou comigo, e ele meio que não quis também. O problema dele é esse um pouco. Ele é muito bom, mas ele não é um atleta. Fisicamente, ele é muito dominante. Você pode ver nos vídeos, o coach Clay conhece bem o Jonas, né? Ele é um cara assim, muito dominante fisicamente, ele é muito forte, mas também é um cara que não posso exigir muito dele, né? Muitas variações dele, né? Ele é muito bom, eu tenho que usar naquilo que ele é bom e que que se dispõe a me oferecer, né? Então, de fato, ele é muito bom. Eu tinha já isso, até a ideia de pensar um pouco. O sistema era em cima disso, né? Dessas âncoras que eu tinha na linha defensiva, que me dava essa tranquilidade de, por exemplo, jogar com 3 linhas defensivas e conseguir ocupar toda uma OL, né? Eu conseguia colocar os 3 ali, ocupava a OL toda, os linebackers ficavam livres para reagir a jogada, sem ninguém subindo no segundo nível, esse tipo de coisa, eu conseguia trabalhar tendo os 3. Então, com base a gente tinha sempre o A forte, tá? Então, eu alinhava cabeça a cabeça com center e tinha o gap A do lado forte. Aí, na week, ele tinha o gap A do lado fraco, ou a gente tinha também uma tag em que o Mike podia mudar o gap dele
e aí o Mike ia compensar. Então o Mike tinha essa liberdade, né? De poder ir lá para snap e passar para ele que ele ia mudar de gap, mas sempre os gaps. Não, a gente chegou a usar, eu não lembro qual o jogo que foi contra o. Agora eu não lembro. Mas era um jogo em que eu estava precisando muito usar Falcão, colocar o meu Jack sendo um DB. Eu estava sofrendo muito com passe curto, passe rápido ali na hit, né, no apex do lado curto. Então eu coloquei um DB para ser, então eu joguei numa 3-2, né, com 3 DLs e 2 linebackers. Aí eu fiz essa adaptação para ele, ó, chuta o meio do center, e aí os linebackers vão ler e vão reagir onde abrir, para a gente, como a gente estava sofrendo tanto com as corridas e estava sofrendo muito com o passe, vamos abrir mão um pouco disso e ver o que o ataque vai ajustar. Então eu fiz essa adaptação, mas não era uma coisa básica, assim, padrão. Né? Foi só um ajuste de jogo mesmo ali. Mas que tinha condições de fazer também. Algo mais? Mais difícil. Acho que foi realmente essa de conseguir fazer esses ajustes, de responder sempre ao ataque, né? Então, por exemplo, contra o Rex a gente sofreu muito, principalmente no segundo tempo, porque a gente não conseguiu mudar para foi uma questão mais da cobertura, mas a gente não conseguia pressionar, que a gente não teve, mesmo usando os 4, aí eu tinha a dificuldade da cobertura de não ter o apex ali, né, do meu jack tem que ficar sempre ocupado tentando pressionar o QB. Então eu enfraqueci, né, digamos assim, né, a cobertura, né, esse apex do lado curto, e aí quando eles começaram a explorar, eu fui adaptando, mas aí eles acabaram sempre respondendo a isso. Então, talvez esse tipo essa simplificada que eu dei contra o Rex, por exemplo, me limitou um pouco mais. Então, eu não tinha muito mais o que fazer, chegou um ponto que eu não tinha muito mais como mudar, porque o meu sistema tinha esse limite, né? Embora tenha essas variações, ele acabou ficando menor. Então, contra uma equipe que tinha resposta para tudo, eu fiquei sem resposta em alguns momentos. Show? Tem horário? Pode mandar descer o show. Valeu, pessoal. Muito obrigado pela disposição. Bom congresso a todos.